Ei pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula de AutoCAD para a disciplina Desenho e Projeto para Computador. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o comando círculo. Está aqui na nossa aba Home, está na primeira aba aí do programa, no grupo Draw. A gente habilita então aqui o comando que é o Circle, que é o círculo, essa bolinha que está aparecendo aí. Logo embaixo do comando tem uma setinha que, se a gente clicar aqui nela, a gente vai ter acesso aos 6 tipos de círculo que o programa permite que a gente faça. O primeiro a gente determina o centro e o raio, o segundo a gente determina centro e diâmetro, o segundo a gente faz um círculo a partir de 2 pontos, a partir de 3 pontos, a partir de tangente, tangente o raio, ou tangente, tangente, tangente. A gente vai fazer começando aí usando a primeira opção, centro e raio. Então, a gente clica nesse ícone, determina aqui algum ponto da nossa tela, da tela aí do AutoCAD, para poder determinar o centro do raio. Vocês vão clicar com o botão esquerdo, começar a movimentar, então, o mouse para a esquerda ou para a direita, para cima e para baixo. Observem que a gente vai determinando, então, a abertura, o tamanho desse círculo, então, o tamanho do raio. Para determinar o tamanho do raio, a gente digita, então, o tamanho, vou digitar 10, Enter. Então, eu faço um raio aí, um círculo de raio 10, diâmetro 20. Falaram, professor, o meu círculo está muito pequenininho, sumiu na tela. É só dar um duplo clique, se estiver muito pequeno, duplo clique rápido com o scroll, com a rodinha do seu mouse, e aí a imagem vai aproximar. Ou então, vocês podem rolar também o scroll, tá? E aí aproximar, então, da imagem. Nunca vamos desenhar com um objeto muito pequeno, o programa está aí para ajudar, então não fica trabalhando com um objeto muito longe de você. Então, a gente determina, a primeira opção aí é fazer um círculo com raio 20. Para eu saber a dimensão desse raio, eu volto aqui na aba Home, no conjunto aqui no grupo Annotation, e a gente vai fazer a cota desse círculo. Diferentemente de usar o linear, que a gente usou na aula 3, a gente vai usar aqui, então, o raio. Para colocar medida, então, nos círculos, a gente usa ou raio ou diâmetro. A primeira opção, raio, a gente clica. A gente precisa selecionar o elemento, que é o círculo, e aí eu coloco, então, o raio. É só eu movimentar o mouse e determinar a posição dessa cota. Quando eu clicar na tela, eu determino, então, a posição da cota. Se eu usar a segunda opção, diâmetro, da mesma forma eu seleciono o círculo e, então, determino com o mouse a posição dessa cota. Observem que a cota de raio ela vem escrito R maiúsculo e o tamanho do raio com uma setinha única. E a cota de diâmetro vem com o símbolo de diâmetro e 2 setinhas, então, convergentes para o círculo. Eu vou deletar essas cotas, é só a gente selecionar e apertar, então, a tecla Delete. Vamos fazer a segunda opção de círculo. Então, eu venho aqui no meu comando círculo e vou escolher aqui a segunda opção, diâmetro. Clico aqui nesse ícone, então, na opção Center Diameter. Clico aqui no centro do círculo. Lembrando que, para a gente conseguir clicar no centro do círculo, a gente tem que estar aqui com o Snap ligado. Então, o atalho F3, ou vindo aqui no canto inferior direito da tela, e habilitar, então, o centro do círculo. Então, aí, o Snap vai me ajudar com um círculo verde, e aparece aí no cursor o centro. Então, eu clico no centro do raio, no centro do círculo, e vou digitar agora o diâmetro, tá? Então, vou fazer agora um círculo que tem diâmetro igual a 30 e digito Enter, tá? Tem um jeito mais fácil de acessar o comando centro? Sim, a gente pode usar o teclado, os atalhos, para poder chegar aos comandos. O atalho do comando Circle, eu digito aí, então, a letra C
e dou Enter. Observem que o Circle, que é o atalho C, é a minha primeira opção que aparece na barra de controle, aí, na barra de comandos. Eu dou Enter. E aí, o programa continua conversando comigo. Observe como a gente tem várias opções de círculo. O programa pergunta se eu quero fazer um círculo com 3 pontos, 2 pontos ou tan-tan, tangente, tangente, raio. A opção tangente, tangente, tangente não é uma das opções de atalho. E se eu não escolher, né, eu posso clicar. Vocês observem que está em azul na minha barra de ferramentas. Se eu clicar com o meu mouse, então eu escolho uma dessas opções. E se eu não fizer nenhuma dessas opções, só digitar C, Enter, o programa entende, então, que eu vou começar a desenhar um círculo usando as informações de raio ou diâmetro. Se eu não forneço essa informação, o programa entende, então, que eu vou desenhar um círculo a partir dos valores de raio. Se eu quiser desenhar com diâmetro, a barra de controle aqui, a barra de comando, me pergunta se eu quero usar o diâmetro. E para isso, então, eu tenho que digitar D, Enter ou clicar, tá, com o mouse em cima aí da opção Diameter. Na hora de digitar, o D ele não necessariamente precisa ser maiúsculo como aparece na tela, tá? Então, quero usar então o diâmetro. Vou usar então vou clicar na tecla D, Enter e digitar então a dimensão do diâmetro que eu vou executar esse círculo. 20, Enter. Então, acabo de desenhar um círculo com raio 10, diâmetro 20. Né? As opções de executar círculo com raio e com diâmetro são as opções mais comuns aí que a gente tem no AutoCAD. As menos comuns aí são, então, a executar desenhos com 2 pontos e 3 pontos. Eu separei aqui alguns exemplos para facilitar a compreensão de como a gente executa os círculos com essas opções. Vou disponibilizar esse arquivo para vocês também treinarem a execução de círculo usando 2 pontos, 3 pontos. Então, quando a gente está aí fazendo, talvez desenhando um projeto elétrico, desenhando um circuito, tendo que desenhar lâmpadas, ou desenhar algum pilar redondo entre paredes, a gente pode utilizar, então, a opção 2 pontos. No mesmo lugar aí, no grupo Draw, eu escolho a opção Circle, e agora a gente vai utilizar a opção 2 pontos, 2 point. Eu seleciono, então, essa opção e eu preciso apenas clicar na extremidade de uma linha e na extremidade da outra linha. Observem que o programa já desenha, então, o círculo para a gente entre essas duas linhas. Eu não preciso determinar raio, eu não preciso determinar diâmetro. É apenas, então, determinar os 2 pontos que vão delimitar as dimensões deste círculo. Tá? Se eu utilizar aí, então, para eu utilizar o 3 pontos, o 3 point, eu seleciono, então, a opção 3 pontos. E aí, então, a gente vai determinar as extremidades desses 3 pontos. Observem que, da mesma forma, o comando Snap está ativado e ele está me indicando aí o endpoint, o ponto final dessas 3 linhas onde eu vou desenhar esse meu círculo. Então, seleciono as 3 extremidades dessas linhas e desenho, então, o meu círculo que está inscrito nessas 3 linhas. Né? Vou repetir aqui. Observe que a gente está, então, com o comando círculo 3 pontos ativado e eu seleciono, então, as extremidades das 3 linhas. As duas primeiras, ele já determina o círculo já começa a ser desenhado e essa terceira linha vai, então, delimitar aí, onde eu só vou estender até chegar ao tamanho final do círculo que eu desejo desenhar. Então, às vezes a gente pode ter uma rotatória, né, uma convergência entre 3 ruas, uma lâmpada também no meio de uma sala, né, desenhando em um projeto elétrico, ou também uma peça mecânica, aí, o que a gente precisar fazer. O quinto comando, que é tangente, raio, né?
Se a gente quiser acessar pelo atalho, pelo teclado, a gente digita C, Enter, e observem aí que a terceira opção que aparece na barra de comandos é justamente essa, tangente, tangente, raio. A tangente, tangente, raio, a gente vai determinar, então, duas tangentes, né? Vou colocar aqui, por exemplo, no canto, né? Fazendo um cantinho aqui da parede. A gente vai determinar a tangente desse canto e determinar, então, o raio desse círculo que está tangenciando esse canto. Determinei aqui meu raio de 25, tá? Então, eu fiz aqui um círculo no cantinho de uma parede, que pode ser uma tubulação, pode ser uma coluna, tá? Voltando só aqui no comando 3 pontos, a gente pode, às vezes, fazer utilizar um círculo utilizando 3 pontos, não necessariamente apenas na extremidade de 3 linhas, né? Fiz aqui também, imagine uma parede que está seccionada e a gente vai executar uma coluna redonda entre essas paredes. Então, eu começo, então, selecionando a extremidade de duas linhas, de um lado, primeira, segunda linha. Eu já começo, né, então, a executar o círculo e eu posso clicar tanto na linha de baixo quanto na linha de cima para terminar, então, o meu círculo. Então, a gente pode fazer um círculo de 3 pontos, não apenas com 3 pontos de referência, né? Tá aqui o exemplo, então, dentro de uma parede. Voltando aí no exemplo de tangente, tangente, raio, além da quinazinha aqui da parede, primeiro exemplo, vou repetir, a gente pega então o comando tangente, tangente, raio, tanto pelo ícone quanto pela barra de ferramentas, a gente pode utilizar as duas opções, e o programa então pergunta para a gente determinar a primeira tangência, né, gente? Lembrando que tangente aí é quando a gente tem o encontro de duas linhas, né? Então, aqui fazendo novamente o cantinho, eu clico em um ponto aqui interno dessa parede, em outro ponto, determino o meu raio, né? Vou digitar aqui 30, Enter, e então eu executo um círculo tangente, então, as duas linhas aqui que eu estou escolhendo. Um outro exemplo do comando tangente, tangente, raio. Imagine que eu tenho duas roldanas e preciso desenhar, então, uma terceira. A gente pode imaginar um sistema de engrenagens para projeto mecânico. E eu posso fazer, então, uma tangente a 2 outros círculos. Então, com o comando ativo, vamos usar o atalho de novo, C, Enter. Eu posso digitar aqui, observem que o que eu devo digitar aparece em azul na minha tela de comandos. Então, tangente, tangente, raio é a letra T. Então, eu digito T, Enter, e aí posso começar a executar o meu comando. Para aparecer a tangente, eu também preciso que ela esteja selecionada no Snap, tá? F3 ativo, e aqui no Snap eu tenho que selecionar, então, a tangente. Então, apenas com esse comando ativo é que a gente consegue selecionar, então, as tangentes. Então, se eu pego aqui a tangente interna desse ciclo, as duas tangentes internas desse ciclo, e digito aí um raio 30, eu vou executar, então, um círculo tangente a esses dois círculos. Gente, se a gente seleciona, vou deletar aqui, seleciono e deleto. Se a gente seleciona a parte interna, lembrando, gente, que se eu dou Enter, eu volto para o comando anterior. Então, eu volto aqui para o Erase, né? Eu estou querendo o círculo tangente, tangente. Se eu seleciono a parte interna do meu círculo, eu estou jogando, então, um círculo tangente aqui para cima. Se a gente selecionar aqui a parte externa, vamos usar um raio 80, eu estou, então, fazendo um círculo aqui tangente para baixo. Desenhei um Minion, né? A carinha de um Minion aqui, bem engraçado. Se eu fizer o contrário, pegando aqui a parte interna novamente, né? Círculo tangente, tangente, as duas partes internas, e determino um raio 80, Enter. Então, eu jogo esse meu círculo tangente para cima. Então, a posição aí que eu pegar a tangente é que vai determinar
para que lado o círculo vai, se é para cima ou se é para baixo. A nossa última opção aí do comando círculo, que é tangente, 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 a gente não consegue acessar, então, aí pelo atalho, não tem como a gente acessar pelo teclado. É um comando muito fácil, ele é mais novo, acredito que ele esteja aí de 2011 para frente, a gente não tinha acesso, a gente não tinha esse comando. E a gente utiliza aí, quando a gente vai fazer, então, um círculo tangente utilizando, então, 3 tangentes. Então, começando aí pelo exemplo de um círculo, estou aqui com o comando ativo, clico, tan, 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 e aí eu vou, então, determinar, então, quais são as tangentes desse círculo. Então, eu clico aqui nas 3 faces do triângulo, e aí vou ter, então, um círculo que é tangente aos 3 lados. Então, quando a gente tem um polígono de 3 lados, um triângulo, é bem tranquilo executar o comando. Dou Enter, volto para o meu comando, e aí imaginando aí agora um polígono de 5 lados, um pentágono, a gente pode também escolher aí 3 lados. Lembrando que eu vou ter que escolher a tangente, então eu tangencio aqui, só é difícil pegar o comando. Vamos desabilitar aqui o midpoint, é só vir aqui no snap, desabilitar aqui o midpoint, que vai ficar mais fácil pegar a tangente. Vou desabilitar todos, na verdade. Endpoint, center, e só ficar então aí com a tangente ativa. Então, com a tangente, o comando tangente ativo, a gente consegue selecionar aí os lados do pentágono. Desabilitem todos aí para poder facilitar. Quadrante, interseção, vou ficar só com tangente ativo. Então, com tangente, tangente, a gente vai pegar a tangente de um lado, do segundo lado e mais um lado. Novamente, então, aí a gente executa um círculo que está tangente aí a 3 lados. Quando a gente tem um polígono retangular, a gente já tem um pouquinho mais de problema, porque aí a gente não consegue mais executar um círculo perfeito que vai tangenciar os 4 lados. Como? Quando aí eu estou com comando tangente, tangente ativo, a última opção aqui, clico, observem na janela de comandos aqui embaixo, que ele está ativo. Vamos pegar a tangente aqui. Primeiro exemplo, se eu pego o maior lado, depois o menor lado e o maior lado, ok, eu executo um círculo perfeito, mas que não tangencia os 4 lados. Porque se ele tangenciasse, eu estaria executando um elipse e a gente está falando do comando círculo, tá? Então, se eu pego pelo maior e menor lado, inicialmente eu tenho esse círculo. Mas se a gente executa de novo o mesmo comando e pega agora o menor lado, maior lado e menor lado, agora eu executo novamente um círculo perfeito, mas que não está mais inscrito dentro do meu polígono. Então, vai depender muito aí do que o projeto vai pedir, daquilo que a gente vai executar, para poder escolher a ferramenta que a gente vai utilizar para desenhar. Pessoal, essa foi a nossa 4ª aula, demonstrações aí do comando círculo. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Bom trabalho para vocês.